É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A obediência é um dos temas possível de ser refletido nesse terceiro domingo da Páscoa. Veremos então o que é a obediência, como os apóstolos colocavam a obediência em prática, e também veremos o que sustentava e o que, ao mesmo tempo, motivava os apóstolos a obedecerem a Deus, não obstante tantos desafios para que essa obediência fosse praticada. Vamos começar olhando para o Catecismo da Igreja, a partir do número 142. Não trago aqui a definição literalmente do Catecismo, mas as ideias presentes nesses números 142 e seguintes. Lá vamos perceber que a compreensão da obediência parte da revelação de Deus. Pela revelação e no amor, Deus fala aos homens como amigos. Deus então se revela. Deus revela a sua vontade. E Deus revela a sua vontade numa dinâmica de amor. Não a pessoas estranhas, mas aos seus amigos. E essa revelação de Deus, ela é acolhida pelo homem em uma atitude de fé. Então, pela fé, o homem, de modo livre, se submete a Deus, submete a sua inteligência e submete a sua vontade, dando pleno assentimento a Deus. Então, vejamos. Deus se revela a sua vontade, e cada pessoa humana, de forma livre, em um ato de fé, ela então acolhe a vontade de Deus com a sua inteligência e com a sua vontade. Isso aqui é preciso que possamos amadurecer esse entendimento. A liberdade, o ato de fé, esse acatamento da inteligência e da vontade, não parciais, mas de modo pleno. A obediência a Deus, ou a falta dela, implica o quanto permitimos que Deus venha influir em nossa vida. Se obedecemos mais a Deus, Deus vai ter mais espaço e vai poder influenciar de forma mais determinante a nossa vida. Se desobedecemos a Deus habitualmente, daremos mais espaço, menos espaço para Deus influenciar a nossa vida, já que Deus respeita a liberdade de cada pessoa. A obediência a Deus, mesmo sem muita lógica humana, foi o que possibilitou a pesca ser abundante. Eles, pescadores, experientes, sabiam o melhor local para pescar, sabiam o melhor horário para pescar, mas tentaram uma noite inteira sem nada apanhar. E já estavam de manhã cedo, na parte rasa, já preparando para recolher as redes, para lavar as redes, e ali escutam uma voz, que até então não sabiam com precisão que era Jesus, e diz: lançai a vossa rede ao lado direito. E eles poderiam questionar, poderiam dizer: olha, já tentamos no fundo, tentamos à noite, tentamos em melhores lugares. Mas mesmo tendo a lógica humana contrariada, eles obedecem. E eles lançam as redes. E a obediência, repito, mesmo tendo a lógica humana contrariada, possibilita a pesca abundante. Foi isso que ouvimos no versículo 6. Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. A obediência a Deus supõe, muitas vezes, contrariar a lógica humana. Pode parecer humanamente sem sentido. Pode parecer humanamente muito estranho, mas é palavra de Deus que precisa ser acolhida na fé. Tendo dito isso, agora vamos olhar os discípulos e vamos perceber que a obediência, ela não é
pacífica. Na primeira leitura, os discípulos, eles são presos, eles são açoitados, porque estavam anunciando Cristo vivo e ressuscitado. Acompanhem comigo aqui a cronologia dos fatos. Jesus ressuscita e depois passa todos os domingos a se manifestar aos discípulos, a aparecer aos discípulos. E isso vai acontecendo até 40 dias aproximadamente, quando Jesus aparece pela última vez, antes de subir aos céus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus, nessa última aparição aos discípulos, vai deixar uma orientação para eles. Diz assim: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as pessoas. Essas foram as últimas palavras de Jesus para os seus apóstolos. Eles ainda estavam um tanto quanto amedrontados, estavam ainda inseguros. 10 dias depois, fazem a experiência de Pentecostes, fazem a experiência com o Espírito Santo. E aí aqueles homens que estavam acovardados saem agora de forma audaciosa a evangelizar e a falar do nome de Jesus. E é justamente isso que escutamos na primeira leitura de hoje. Bem, esses homens que falavam agora de forma corajosa de Jesus, vivo e ressuscitado, eles foram presos, açoitados e queriam silenciá-lo. E eles então respondem: é preciso obedecer a Deus antes que obedecer aos homens. E vamos perceber que a obediência a Deus, ela não se concretiza de modo pacífico, nem na vida dos apóstolos e nem na nossa própria vida. A primeira dificuldade para obedecer a Deus é contrariar a nossa vontade humana. Esse é o primeiro desafio. Podemos lembrar de Jonas. Lembram de Jonas? Jonas, Deus pede a Jonas para evangelizar qual cidade? Nínive. E é como se fosse assim: Jonas, vai para Nínive evangelizar. E Nínive fica para a direita. O que Jonas faz? Vai para a esquerda, foge. Não é? É uma imagem de como é difícil obedecermos a Deus. A nossa vontade humana caminha na contramão da vontade de Deus com muita frequência. Quando eu penso minha vida e minha vocação, penso: nunca quis ser padre. Ser padre não foi um projeto pessoal meu. De repente, dentro de um processo, percebo que essa era a vontade de Deus. E percebo, então, que precisava enfrentar minha vontade humana, romper com meus projetos humanos, para acolher a vontade de Deus na minha vida. E lá se vão mais de 25 anos desde que o sim foi dado. Né? E esses 25 anos corrobora para que a minha vocação de fato seja essa. Mas o esforço ainda continua de enfrentar a vontade humana, que muitas vezes quer caminhar em outras direções. Ainda enfrentamos, para cumprir a vontade de Deus, tantas vezes, irmãos dentro da própria comunidade. Na comunidade encontramos pessoas que estão em momentos de fé diferentes. Temos pessoas que estão iniciando a vida de fé, temos pessoas que estão avançadas no processo de conversão, e às vezes, quando queremos ser um pouco mais coerentes, comprometidos com a vontade de Deus, escutamos piadas, brincadeiras, ironias dentro da igreja. Não é assim que funciona? Então, para obedecer a Deus, muitas vezes, temos que também ter a coragem de superar desafios dentro da própria comunidade. Ainda temos que enfrentar, às vezes, questões dentro de casa. Quantas mulheres que para ir à igreja precisam enfrentar os seus maridos, né? Que não só não rezam, como também querem impedir que a mulher reze, né? Que a mulher vá à igreja. Isso é muito comum. É comum, às vezes, filhos
terem que também se imporem diante de seus pais para terem uma vida religiosa mais condizente. Enfrentamos ainda o desafio de uma sociedade que vive cada vez mais um ateísmo prático. Até se fala de Deus, mas se distancia da revelação de Deus, se distancia dessa vontade de Deus explícita a nós, explicitada a nós. Em meio a uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus, é um desafio obedecer a Deus na sociedade. Ainda é um desafio obedecermos a Deus diante das limitações do nosso corpo, de nossa saúde. Quantas vezes uma enfermidade é uma tentação, é uma ocasião de tentação de questionarmos Deus, de nos revoltarmos contra Deus? E ali também precisamos manter nossa fidelidade. Só para citar alguns exemplos de como é difícil obedecer a Deus e como que isso não é uma realidade pacífica em nossa vida. E aí partimos para o último ponto de nossa reflexão. Tudo que os apóstolos experimentaram como desafios e dificuldades é superado porque eles possuíam a firme esperança da vida eterna. É a esperança da vida eterna que impulsionava os apóstolos a se manterem fiéis e cumpridores da vontade de Deus. Essa é a principal verdade pascal que fundamenta o nosso comportamento. Cristo vivo e ressuscitado. E era justamente esse Cristo vivo e ressuscitado que apareceu tantas vezes aos apóstolos para fortalecer a fé deles. É justamente isso aqui que é o fundamento de nossa fé. E era o que impulsionava os apóstolos. Na primeira leitura de hoje, ouvimos: então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Eles foram flagelados, presos, mas saem contentes? Como pode sair contente depois de ter sido açoitado? Certamente os apóstolos lembraram de outras palavras de Jesus, lá nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Será que quando os apóstolos estavam sendo açoitados, presos, será que não lembraram dessas palavras de Jesus? Isso vai acontecer. Felizes quando, então, vos perseguirem, vos injuriarem, quando vos caluniarem. Felizes, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, a esperança do céu. Isso sempre esteve diante dos olhos dos apóstolos. Por isso que nada fazia com que eles desobedecessem a Deus. E era ter diante dos olhos a alegria do céu, a eternidade feliz, que dava força a eles. No nosso caso, basta alguém, talvez, uma palavra mais ríspida conosco, um pequeno desaforo. Quantos de nós já fala, já não volto mais na igreja? Não é assim que funciona? Né? Os apóstolos eram presos, flagelados, apedrejados, foram mortos.
e permaneceram fiéis. Nós abandonamos Deus por pouca coisa. Nós negamos a palavra de Deus por pouca coisa. Nós deixamos de nos empenharmos em acolher aquilo que é o ensinamento de Deus para a nossa vida por coisas poucas. Diante de nossos olhos colocamos metas apenas humanas e incapazes de dar sentido à vida cristã. Os apóstolos não tinham metas humanas, eles tinham o céu, eles tinham a alegria da eternidade diante dos olhos deles. Quando temos metas apenas humanas, vamos ficando pelo caminho, vamos desistindo com facilidade, vamos nos abatendo com facilidade. Não vamos ver Jesus prometer abundância na terra, não vamos ver Jesus prometer facilidade na terra. Ele vai prometer alegria no céu. E isso precisa nortear nossa vida. Gostaria de te propor 2 reflexões para cada um de vocês. Primeiro, o que na vida de vocês reflete Deus não ser colocado em primeiro lugar? O mandamento é esse: ame a Deus sobre todas as coisas. Mas você ama a Deus sobre todas as coisas? O que te impede de amar a Deus sobre todas as coisas? Olha para a tua vida. Mesmo depois que terminar essa Santa Missa, e você for para sua casa, e você parar à noite antes de dormir, o que é empecilho para que você ame a Deus sobre todas as coisas? E ainda, perceba na tua vida o que Deus já te pediu, e você já percebeu, seja pela oração, seja pelo entendimento de doutrina, seja, enfim, no teu caminho religioso, quantas coisas Deus já pediu para você abandonar, de vício, de maus comportamentos, quantas coisas você tem certeza que Deus já te pediu, e você ainda não conseguiu realizar? Quantas coisas Deus já te pediu para você adquirir como bom comportamento, como vida de oração, como hábito de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adulto convertido? O que Deus já te pediu que você não colocou em prática ainda? É o segundo ponto de reflexão. O primeiro é o que te impede de colocar Deus como centro, como prioridade da tua vida. E o segundo, o que Deus já te pediu para deixar ou para adquirir como comportamento e você ainda não fez. Já que o tema é obediência à palavra de Deus. Eu desafio cada um de vocês, desafio aqueles que também vão ouvir essa homilia depois, a viver de fé. Viver de fé é colocar a segurança de nossas vidas nas mãos de Deus e não nas nossas mãos humanas. É claro, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos empenhar ao máximo para termos uma vida digna e darmos segurança à nossa família, mas é preciso ter a clareza que nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Então desafio você a viver de fé, crer na ressurreição de Jesus, crer na promessa da nossa própria ressurreição e da vida eterna. Eu te convido a crer que teremos alegria maior na eternidade. Podemos ter alegrias na terra, e temos alegrias na terra, mas é preciso crer que não teremos na terra nenhuma alegria comparada à alegria do céu. Creia que o que Deus prepara para nós é algo completamente melhor e para além daquilo que humanamente somos capazes de experimentar aqui na terra. E crendo na vida eterna,
crendo nessa alegria preparada para Deus, para nós no céu, crendo, teremos a coragem de obedecer a Deus. Só obedecerá a Deus aquele que for capaz de crer. Crendo, obedeceremos. E obedecendo, iremos contemplar também pescas milagrosas em nossa vida. Crendo, iremos contemplar a abundância da graça de Deus na nossa vida. Porque a glória de Deus se manifesta na vida daquele que crê. Eu já contei isso, mas foi um fato tão marcante para mim, que eu gosto de repetir muitas vezes. Aquele fato já narrado na igreja do centro, de meu irmão que agredia, drogado, agredia meu pai, e eu no seminário aflito, 1 mês de seminário, e sendo fortemente tentado a voltar para casa para poder defender o meu pai, que já era muito idoso, do meu irmão viciado. E no momento desse, no seminário, aflito e chorando naquele campo do seminário, e ali disse para Deus: Senhor, eu não queria estar aqui, eu nunca quis ser padre, o Senhor me trouxe para cá, mas se o Senhor quiser que eu continue, tem que cuidar do meu pai. Eu não vou suportar ficar no seminário escutando relatos do meu irmão agredindo meu pai. Se o Senhor quer que eu permaneça aqui, cuide do meu pai. E depois de mais de 25 anos de drogas, meu irmão deixou as drogas. Porque aquele que crê é aquele que contempla a glória de Deus. E é isso que hoje eu te convido, a ser um homem e uma mulher dispostos a obedecer a palavra de Deus. Porque aquele que crê contempla a glória de Deus. Assim seja. Amém.